Você sabia que seu dinheiro pode render mais que o triplo da poupança com total segurança? Vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil investir no CDB 220% do CDI da Genial Investimentos, um produto exclusivo para novos clientes que tem liquidez diária e proteção do FGC. Primeiro, baixe o aplicativo da Genial e abra sua conta gratuita. Assim que acessar o aplicativo, você vai ver o banner do CDB 220%. Depois é só clicar em investir, confirmar o valor e inserir a sua assinatura eletrônica. É isso, seu dinheiro está pronto para começar a render. Viu como é simples, prático e rápido? E você faz tudo pelo aplicativo da Genial. Baixe agora e abra sua conta gratuita, mas corre porque essa oferta é por tempo limitado. Olá, estamos aqui de volta novamente com Conversa com o Zé Márcio. Tem hoje aqui comigo o Reinaldo Alegrazi, foi diretor do Banco Central, que é sócio da Panambi Investimentos. É um prazer enorme ter você aqui comigo, Reinaldo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho sobre cenários aí para a economia brasileira, como é que você está vendo aí para a economia mundial de modo geral. Então, vamos começar pela economia americana. Hoje saiu o PCI, quer dizer, bem em linha com o esperado. Como é que você está vendo aí a economia, o cenário para a economia americana nos próximos meses? Tem uma enorme dúvida quando que o Fed vai começar a reduzir juros. Qual é a sua projeção? Márcio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. A economia global está bem forte, né? Está forte. Estados Unidos, em particular, está andando muito bem. A China também voltando a crescer, resolvendo um pouco o Japão. A Europa um pouco mais difícil. A Europa é sempre mais difícil de ler. Então, assim, um crescimento global não tão robusto, mas forte, bastante forte e surpreendente, considerando as circunstâncias, né? Circunstâncias de guerra, de preço de petróleo em nível um pouco mais alto do que se imaginava. Então, considerando taxa de juros global, considerando tudo isso, o crescimento é forte. O PCI hoje, ele veio desde esperado. O PCI usando a expressão mais comum, é o indicador de inflação que o Banco Central americano mais gosta, e ele está aí entre 2,5% e 3%. O headline, o mundial, veio a 2,7% e o núcleo a 2,8% anual. Tem uma regra de bolso boa para emenda de feriado, se a gente não ser muito exato. Tem uma regra de bolso que, se está entre 2 e 2,5%, o PCI poderia baixar os juros dos Estados Unidos. Entre 2,5% e 3% é manter por mais tempo. E acima de 3% teria que subir, o que seria um cenário muito improvável, mesmo que subisse. Mas, então nós estamos naquele ritmo entre 2,5% e 3%, que é o ritmo de esperar para ver o que acontece. A economia americana está forte, a economia global está forte, mas é a americana que puxa. Tá? A americana que é a mais pujante, a mais dinâmica do planeta, que está puxando essa atividade. Portanto, com a atividade forte, andando bem, e a inflação ainda não dando sinais tão fortes, não tem razão para antecipar o corte de juros. Então, chegando no ponto que você falou, com a inflação do jeito que está, atividade andando bem, não tem razão para antecipar. Eu me lembro que quando nós estivemos juntos em começo de abril, nós estamos no começo de junho, 2 meses, nós estávamos levando o início do ciclo de corte nos Estados Unidos para dezembro. Eu acho que é isso que está acontecendo. Nós estamos indo para final de ano, começar no final de ano. Tem umas apostas para começar um pouco antes, mas o desafio que eu acho que nós temos aí é estabelecer o filme e não só a foto. Na Europa também tem essa questão. Estou falando de fazer a primeira queda de juros logo mais. Mas até uma semana não tinha plano de voo. E depois da primeira, o que faz? Uma acima não, vai cair várias. E nos Estados Unidos o cenário era mais ou menos o mesmo. Começa agora em setembro e faz o quê? Porque claramente não é hora ainda. A gente não enxerga hoje as condições para começar um movimento de queda nos Estados Unidos e continuar assim por um período mais extenso. Portanto, e para um Banco Central é importante ter plano de voo. Não dá para se... Então, assim, eu acho que
começar a queda de juros lá em dezembro, começo do ano que vem, parece bastante razoável. O cenário de commodities também está corroborando esse ambiente de atividade forte. Petróleo, minério está em alta. Commodities de proteção continuam andando bem, como ouro, prata. Commodities de investimento, como cobre, estão bombando. Cobre é muito importante para a transição energética. Então, assim, o cenário global é bom. Taxa de juros nos Estados Unidos vão ter que ter mais paciência um pouco. Enquanto isso, o dólar continua forte. Esse é o cenário que eu estou enxergando hoje. Agora, Legazzi, eu senti uma pequena mudança, uma mudança sutil na comunicação do Fed em relação à política monetária. Vamos ver se você concorda. Até pouco tempo atrás, 2, 3 meses atrás, a comunicação do Fed ela induzia as pessoas a acreditar que o Banco Central americano ia iniciar o processo de queda de juros rapidamente. Não? Quer dizer, lá em dezembro era em março, depois foi para maio, depois foi para junho, depois para setembro. Isso um pouco induzido pelas comunicações, pelos comunicados e pelos discursos dos dirigentes do Fed, principalmente pelo presidente do Fed. Nos últimos, 30 dias, 40 dias, não sei exatamente quanto que isso começou, a minha impressão é que houve uma pequena mudança na comunicação do Fed. Em vez de tentar sugerir que o início da queda da taxa de juros estava próximo, eles começaram a dizer o seguinte: olha, a economia americana está ótima, continua crescendo, o mercado de trabalho está bastante tranquilo, a taxa de desemprego está muito baixa, não existe nenhuma razão para o Fed ter pressa para reduzir juros. Ou seja, calma, gente, nós não vamos reduzir juros agora não, a gente vai reduzir juros lá na frente quando for necessário. Você acha que teve essa mudança mesmo? Teve, com certeza, acho que a leitura está corretíssima. O que aconteceu no último tri do ano passado foi uma queda tão forte da inflação nos Estados Unidos e juntou com os discursos também do presidente Jay Powell, que, em geral, ele é muito otimista, né? Ele é muito... Ele sugere as pessoas correrem risco, de certa maneira. Não é típico do presidente do Banco Central, mas é o jeito dele. E foi tão bom no último tri do ano que nós iniciamos 2024 achando que o juro poderia cair em março. Confesso que esse foi um grande erro meu e da torcida do Corinthians. Foi muito fácil de cometer esse erro. Então, no começo do ano, eles falaram, tem que começar em março. Aí eles mudaram o discurso e aí nós estamos colocando o início da queda em dezembro. Porém, o que eu adicionaria no teu comentário é o que eu estou vendo nos últimos 15, 30 dias. O que a gente chama de soft data está vindo um pouco mais fraco nos Estados Unidos. E isso está levando vários analistas a rever o dezembro para ir um pouco antes. Porque o soft data, o que é? São dados que não são oficiais, eles são menos elaborados e passam um pouco daquela impressão. Isso tem que tomar muito cuidado, porque isso também desaparece rapidamente. Mas nós estamos vendo o consumo de crédito nos Estados Unidos cair. Inadimplência, cartão de crédito subiu um pouquinho, o volume de crédito diminuiu um pouquinho. Então tem alguns dados. Hoje o spending veio um pouquinho abaixo, mas ainda bastante forte. Os americanos continuam gastando dinheiro, a renda está boa, gasta bom, como você falou, o mercado de trabalho nem se fala. Mas tem alguns sinais. Então, tem uma leitura de que o soft data, desculpa usar a expressão em inglês, mas o soft data está antecipando que os dados oficiais, os dados mais elaborados, irão dizer nos próximos tris. Isso, eu tô acreditando nesse cenário. Eu estou achando que 2025 pode ser um cenário realmente de queda de taxa de juros dos Estados Unidos. Se vai ser 100 bips, 150, 75, aí nós vamos assistir. Mas eu tenho a impressão que essa tendência está se consolidando. Mas você acha que começa em dezembro, então? O nosso cenário aqui, na verdade, eu estou em dúvida se é dezembro ou se é 2025. Ainda não é muito claro na minha cabeça.
mas eu acho que antes de dezembro, acho bem difícil. O seu cenário está para começar a queda de juros em dezembro. Eu concordo plenamente com você. Antes de dezembro, eu acho difícil. Se é dezembro ou começo do ano que vem, isso vai depender de como chegar lá. Mas o que eu acho importante, o que eu estou feliz de estar vendo, é que alguns dados estão sinalizando uma maior probabilidade de queda de juros logo mais. Logo mais é começo do ano. Pode começar em dezembro, mas começar em dezembro e o plano de voo for queda em todas as reuniões, é sensacional. Não é que seja uma sim, uma não, mas o que não dá é para ter uma queda de juros e depois para e fala, e agora? O que a gente faz? Isso que não dá. O Fed, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, quando faz um movimento, tem que planejar o seguinte, não adianta fazer um e ficar parado. Não, perfeito. Legal. E o cenário Brasil? Quer dizer, tem um monte de ruído aí, quer dizer, nós tivemos a reunião do Copom, a divisão na reunião do Copom, quer dizer, uma divisão meio complicada, porque foi em linhas, entre aspas, partidárias, apesar de eu acho que não foi partidária, mas não importa, só para usar um termo aqui. Como é que você está vendo o cenário para a economia brasileira? Então, o cenário doméstico, nós estamos com uma inflação que muita gente considera uma inflação civilizada em torno de 4%. Trabalhamos grande parte do ano falando em 3,5%, 3,8%, acho que está se consolidando a inflação para 2024 em torno de 4%, e para o ano que vem também alguma coisa aí em torno de 4%. Quando você olha essa grande figura, parece uma inflação comportada, e, portanto, parece um cenário, assim, do ponto de vista de política monetária, um cenário mais ou menos tranquilo. Mas por trás disso tem tem contas fiscais muito ruins, tem uma governabilidade do orçamento que vai ficando estrangulada, o governo não vai ter liberdade de fazer uma boa gestão orçamentária, porque as despesas obrigatórias vão consumindo toda a atividade. Então a inflação de 4%, uma atividade econômica que está indo muito bem. Esse ano estamos falando aí 2,2%, 2,3% de crescimento apreciado. É um cenário que no curto prazo anda bem. Quando a gente olha um pouco mais para frente, você vê o impacto da conta fiscal machucando, e uma inflação que, apesar de estar comportada, ela parece que pode descolar. Taxa de juro real no Brasil claramente subiu no mundo inteiro, no Brasil também subiu. E aí o cenário para a atividade econômica, que é importante manter em alta, senão as contas fiscais pioram ainda mais, também é um cenário assim, que o Brasil... É difícil imaginar que o Brasil cresça 2,5% por vários anos à frente. Tem uma produtividade baixa, um investimento muito baixo. O Brasil não aproveita o bom momento da realocação das cadeias produtivas do mundo, baixo dinamismo, baixa adaptabilidade às condições geopolíticas, aos acordos. Então, o cenário do Brasil é um cenário assim, curto prazo indo bem. Eu estava começando a falar, quer dizer, você está dizendo que eu realmente acho que o cenário de curto prazo parece bastante interessante, mas uma coisa que me preocupa particularmente, é o fato de que a taxa de investimento está em queda. Você tem uma economia crescendo, fundamentalmente com base no aumento de consumo, mas uma queda importante na taxa de investimento. Você acha que esse tipo de processo é sustentável? Como é que a gente vai acabar daqui a pouco? Aí, em algum momento, isso tem que ser revertido. Eu concordo plenamente com você, eu sei, inclusive, você sempre defende a tese você sempre se manifesta com preocupação com relação à taxa de investimento, e é isso. É difícil investir no Brasil nisso. O Brasil tem alguns setores que são estado da arte. O segmento agrícola nesse fato está indo muito bem, ganha produtividade de 3%, 4% ao ano há décadas. Você tem algumas empresas que competem no mercado global e são muito eficientes. O Brasil é desigual. O mundo também, não podemos falar seja muito diferente, mas o Brasil é muito desigual no empreendedorismo. Que eu acho que a gente tem uma chance, assim, aproveita o curto prazo e em algum momento faz as reformas necessárias para ganhar produtividade. Mas isso vai ter que acontecer em algum tempo. Senão o cenário é difícil até de desenhar.
Se você não tiver investimento e ganho de produtividade, no médio prazo, é difícil desenhar, porque aí a dívida brasileira vai para níveis muito altos, o custo de financiamento sobe junto, estrangula a economia, não tem muito desenho, é uma ruptura. Assim, em algum momento você tem que fazer alguma coisa. Então, o cenário que eu imagino é que em algum momento o Brasil reflita, faça as reformas, ganha produtividade, atrai investimento e aí renova um ciclo positivo. Renato, mas é curioso, né? Quer dizer, você teve aí um aumento da taxa de investimento entre 2017, 2018 e 2022, tá certo? Saiu de 14% do PIB para 19% do PIB e agora está voltando. Na sua avaliação, o que está acontecendo? Por que a taxa de investimento está em queda, tendo crescido substancialmente aí, nos últimos 3, 4 anos? Quer dizer, qual é a causa dessa redução na taxa de investimento? Vou repetir o que eu ouvi esses dias na imprensa. É difícil alguém investir no Brasil. No Brasil, o cenário macro é difícil de ler. Baixa visibilidade. O Brasil tem baixa visibilidade. Então, difícil fazer investimentos. Com o movimento geopolítico, as cadeias de produção estão mudando. Aquela coisa do nearshoring, friendshoring. Alguns países estão se aproveitando muito disso. O México, em particular, está indo muito bem. Eu vi um ranking esses dias de 28 países. O Brasil é o 26º na eficiência do tal do nearshoring. Então, se o Brasil não conseguiu se estabelecer, já não conseguiu se estabelecer, aí, mesmo nesse período bom que você falou, nós não conseguimos, por exemplo, trazer a indústria de peças automotivas, integrar a indústria de peças automotivas no Brasil. Agora, por uma questão geopolítica, o Brasil também não consegue se estabelecer e está indo para outros lugares. É fácil você defender que existem lugares mais apropriados para investir no Brasil. Infelizmente, é um momento que o Brasil não atrai capital. Quando isso vai reverter, eu não sei. Mas é mais fácil explicar por que não vem do que convencer alguém de que o Brasil é um bom lugar para investir. Quer dizer, na verdade, uma coisa que me preocupa, que eu acho que pode estar afetando aí essa coisa da atratividade do Brasil para investimentos internacionais de modo geral, é o fato de que você tem muita intervenção do governo no setor privado, né? Quer dizer, a tentativa de nomear influenciar na escolha do CEO da Vale, eu acho que é uma coisa inacreditável. Mesma coisa com a Eletrobras, tá certo? A questão da Petrobras. Você acha que isso afeta a entrada de investimento estrangeiro no Brasil? Sem dúvida, isso afeta sim. O governo ele acredita na interferência, no ganho de eficiência com a interferência estatal. É um governo que acredita nisso, acredita que sinalizando investimentos estatais faz a economia andar mais rápido. O investidor estrangeiro, em geral, não gosta muito disso. Isso, sem dúvida, afasta investimentos. O exemplo que você deu, questão de governança. Governança, eu ia falar alguma coisa do ESG, né? Que não tem moda, mas o G de governança continua muito relevante. Isso eu acho que não vai mudar, porque é a visão de governo atual. Ele não acredita nisso. Tem horas que dá certo, tem horas que não funciona muito. Para algumas questões funciona, como nós estamos vendo, aumento de consumo do Brasil, o emprego forte, mas para investimento isso não é positivo. Quer dizer, é um crescimento muito baseado no aumento de consumo, né? Quer dizer, transferência de renda do governo para o setor privado, principalmente para as famílias de modo geral. Quer dizer, a minha preocupação aqui é quão sustentável é isso e quando que isso vai começar a fazer água.
Agora, olhando para o cenário de curto prazo, como é que você está vendo aí a questão da política monetária? Tivemos a reunião do Copom, a divisão lá na reunião do Copom entre os diretores. Como é que você está vendo esse processo, Reinaldo? Então, voltando 3, 4 meses, esse cenário ruim, essa confusão que aconteceu no Comitê de Política Monetária, veio como é que chama? Da Forward Guidance, né? Da indicação que o Banco Central deu em 2 reuniões, ele sinalizava 2 reuniões à frente. Isso, você viu, eu falei agora há pouco da baixa governabilidade, liberdade orçamentária do governo. Quando você faz o Forward Guidance, você também se amarra, né? E quando o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, foi se livrar dessa amarra, deu a confusão. Eu acho que nem tinha como não desfazer o compromisso em 2 reuniões, porque o mercado mudou, a situação muda, você muda. Então, eu entendo que foi uma decisão adequada. Agora, na reunião, a falta de unanimidade ou a votação apertada, então foi um sinal muito ruim, né? Porque quando a decisão é unânime no comitê, a política monetária é mais potente. Quando a política monetária é mais potente, você precisa de menos juros para conter a mesma inflação. E se ela é menos potente, você precisa de mais juros. E é isso que está acontecendo. O mercado hoje está pedindo mais juros, tem uma leitura de como é que vai ser o novo comitê, como vai ser o novo Banco Central. Tem algumas dúvidas. Então, assim, é um governo que acredita na interferência estatal, acredita no investimento público, afasta investimento privado, como você bem falou. Se o governo vai fazer investimento, o setor privado fala, eu não tenho como concorrer, diminui o nível de investimento. Na política monetária, se tem risco de interferência política, e não interessa se é fato ou não, interessa que essa versão, se tem essa versão, o investidor fica mais incomodado também, e a política monetária é menos potente, então você precisa de mais juros. E o que é ruim para todo mundo. E é isso que está acontecendo no mercado. O juro está subindo, não só o curto prazo, o longo, que é o que é mais relevante para a atividade econômica, para a capacidade de consumo da sociedade. A taxa de juros sobe a prestação. Se não cabe no bolso, não dá nem para comprar, mas se cabe no bolso também, de qualquer maneira, fica mais caro. E a partir de agora, vamos ver, vai ter uma reunião dentro em breve, vamos ver como é que o comitê se posiciona. Eu acho muito importante que esse mal-estar seja desfeito. Senão isso pode começar a contaminar de verdade o cenário mais para frente. Já existe um contágio aí nas expectativas, né? As expectativas estão desancorando lentamente desde a reunião, né? Que já tem uma desancoragem importante. Você acha que o Banco Central vai ter que parar de reduzir juros para evitar uma deterioração ainda maior das expectativas, ou você acha que ainda está tranquilo para o Banco Central continuar na trajetória de queda de juros? Bom, primeiro falando sobre expectativa de taxa de juros, a expectativa do Focus, que é uma pesquisa com 100 e tantos participantes de mercado, pesquisa longa, faz várias perguntas, tem uma velocidade de ajuste, essa está piorando. Mas, e essa fala em juro de inflação de 3,8 para esse ano. Isso. 4 e pouco para o ano que vem. Mas as expectativas de mercado, embutidas nos preços de mercado, essa é em conteste e já vem há bastante tempo. E ela sinaliza inflação de 4,5%. 4,5%, 5% no curto prazo. Então, não é daqui a 5 anos. Então, a desancoragem, ela já existe há bastante tempo. A do Focus, eu diria assim, que é um incômodo muito grande para o Comitê de Política Monetária, porque a expectativa de inflação, quando ela descola 2, 3 anos à frente, é simplesmente falta de credibilidade no BC de 2, 3 anos à frente. Então, de certa maneira, assim, está dizendo, não confio em você, é ruim, desagradável. Então, você confia na minha capacidade.
Porque a política monetária em 2 anos põe a inflação no lugar. Não tem dúvida. Então, se você não ancora em 2, 3 anos, significa que a sociedade, os participantes do mercado, que é a sociedade, não acredita na habilidade ou na determinação do Banco Central. Então, é muito desagradável. Num sistema de metas de inflação, que é o sistema de política monetária mais usado no mundo hoje, se a expectativa de inflação é alta, a inflação será alta. Então, assim, é importante dar atenção para ela. Ela determina onde vai estar a inflação. Se a sociedade diz que a inflação vai ser 10%, todo mundo vai pôr 10% no seu plano, no seu orçamento, nas contas. Né? Ela pôr 10%. Então, a expectativa de inflação é fundamental. Mas a do Brasil já estava descolando. A expectativa de inflação não é só Focus. O Focus é uma pesquisa muito bem organizada, tem lá suas vantagens e desvantagens. Você tem outras medidas. Uma delas é o mercado. Como nós falamos, está aí 4,5%, 5%, ficando uma inflação bem acima da meta. Você tem outras pesquisas também que você faz com o mercado, sobre taxa neutra e tudo mais, que é mais informal. Todas elas estão descolando. O Focus é a que tem as pesquisas de inflação mais baixa. É verdade. Mas, de qualquer forma, quer dizer, se eu estou entendendo que você está da sua avaliação, uma parte importante do descolamento das expectativas em relação à meta é a pouca credibilidade do Banco Central nos próximos 1, 2 anos. É isso mesmo? Eu acho que quando você fala em 3 anos, é isso. Você fala assim, expectativa de inflação em 2027, 2028 é pura e simplesmente credibilidade. Quando a gente olha o mais curto, tem credibilidade, mas também tem a gestão da política monetária, porque qual é a obrigação, qual é a meta do sistema de meta de inflação? A política monetária tem que levar a inflação à meta com o menor custo possível para a atividade econômica. Então, não faz sentido você colocar uma taxa de juros em 20% para colocar a inflação na meta e fazer o PIB desabar. Você faz isso ao longo do tempo, que é o que o Comitê de Política Monetária Americano está fazendo. Está fazendo isso aos poucos. E está conseguindo. E tem credibilidade. Você olha lá na frente, a expectativa de inflação dos Estados Unidos é em torno de 2%. Então, no longo prazo, no médio para longo prazo, a inflação na meta é só credibilidade. No curto prazo, tem a gestão. Não precisa ir para a meta amanhã. Você tem que ter um plano. Tem que ter um plano. O plano é meta quando? Daqui 1 ano, 2 anos, estamos indo na direção, a atividade está indo bem, as contas estão indo bem, a sociedade está feliz. É ótimo. Faz isso. Coloca lá. Agora, quando começa a descolar, você tem que agir. E isso é o que está acontecendo agora. Ela já está descolada há algum tempinho, de longo prazo era um incômodo, mas a gente trabalhar, falar uma hora vai se resolver, vamos aguardar mais um pouco, mas a expectativa de melhora foi substituída por uma expectativa de piora. A situação agora ficou difícil. Perfeito. Agora, Reinaldo, gente tem essa questão da mudança do regime de metas, de meta ano calendário para meta contínua. Você acha que isso vai afetar a política monetária e como? Essa é uma mudança pequena, mas importante, porque ano calendário ele não contribui muito para boa gestão da política monetária. Não faz muito sentido. Falar, no ano está bem, depois carrega coisa ruim para o ano seguinte. Não, o importante é ao longo do tempo. Os movimentos têm que ser movimentos suaves. Então, a contínua é relevante, já estava no plano, isso ia ser feito em algum momento. Mas hoje isso não muda nada para a gente. Só muda a gestão agora. É um bom movimento, mas isso não muda nada. O que você tinha perguntado na questão anterior sobre taxa de juros de curto prazo, assim, hoje nós temos 2 cenários para a taxa de juros de curto prazo para o próximo comitê. Ou ele não derruba, que é a maior probabilidade, e o juro fica parado em 10,50 de Selic,
ou cai 0,25 e encerra o ciclo. Mas, de qualquer maneira, o ciclo vai ser encerrado agora. Ou em 10,50 ou em 10,25. E aí parou. Mas, quer dizer, muda a perspectiva, como você disse, o plano de voo do Banco Central vai mudar quando mudar o regime de meta. Você acha que não? Não, acho que não. Acho que não. Para contínuo, não. Eu acho que isso não muda, não. Não afeta? Bom. Não, acho que não, porque na linha de raciocínio que eu tracei antes, se você está vendo que nesse ano o calendário não vai conseguir atingir a meta, mas está caminhando para a seguinte, se o resto das condições estão boas, você tem o espaço, aí o espaço da banda é para isso, é para ajustar choque. A meta é 3%, o espaço da banda é para ajustar choque. Não tem problema. Então, eu acho que o Banco Central já trabalha, todos os bancos centrais já trabalham com uma meta contínua. Mas é bom formalizar isso em lei, em regra. Perfeito. Reinaldo, muito obrigado pela sua participação, excelente conversa, acho que foi muito bom, tenho certeza que os ouvintes aí vão ficar super contentes. Muito obrigado e vamos fazer outras conversas dessas aqui, tá certo? Um abraço. Obrigado, Zé Márcio, sempre um abraço, sempre um prazer, um abraço forte para você. Tá, um abraço, até logo. Você, investidor, vai ter mais facilidade na hora de investir. Com o novo app, você tem acesso à conta digital e investimentos integrados, onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real em um aplicativo personalizado do seu jeito. Tem cartão de crédito sem anuidade, onde o limite é flexível, ou seja, quanto mais você investe, mais limite de crédito você vai ter. A partir de R$1.000 você já pode pedir o seu. No programa de fidelidade do cartão, você vai ter acesso a diversos benefícios, como salas VIP limitadas, programa de milhas, experiências, descontos exclusivos, sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear. Conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar. Genial Investimentos. Invista hoje e resgate seu futuro.